Esse é um problema. Não, essa é uma questão que qualquer curso de seminário vai debater lá atrás. E talvez é porque eu já estou numa fase, com todo o respeito, pós a esse debate. Lá atrás, o grande debate, mas eu sinto que ainda é o grande debate, a Bíblia é palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia não é palavra de Deus para mim. Mas isso eu afirmei há 31 anos, quando eu cheguei na Igreja Batista do Pinheiro. Há 31 anos. Então, na nossa comunidade, a comunidade não vê nenhum problema. Primeiro, não existe uma Bíblia. Lembrar, Biblos, biblioteca. Nós temos 66 livros, escritos em épocas distintas, sob perspectivas distintas. Em um texto, Davi contou o número dos soldados e foi amaldiçoado porque o diabo que tocou no outro foi Deus. Gênesis capítulo 1, que eu digo que é sempre a tragédia ambiental, está lá. Criou e mandou dominar. Mas se você observar, para quem gosta de ler Bíblia, capítulo 2 tem outra narrativa da criação, do ladinho. E na outra narrativa, Deus mandou cuidar. Dominar e cuidar é muito diferente. E o que a narrativa que prevaleceu até hoje foi a da dominação. Mas não é qualquer pessoa, mesmo estando lá, que consegue, porque eu li a vida inteira e nunca vi. Eu sempre vi Gênesis, porque foco o olho ali. Deus não criou homem e mulher. Deus criou o ser humano. Criou Deus o ser humano. Ish e Shá. E eu, particularmente, não advogo um terceiro sexo. Mas as pessoas, na sua subjetividade, elas têm o direito de se descobrirem. Se esse corpo que eu nasci é o corpo que eu me identifico ou não. Que absurdo isso. Sob que perspectiva? De uma letra? Ou sob a perspectiva de Jesus de Nazaré? Então, para mim, olhar o mundo, olhar as pessoas, olhar a minha fé, regrar minha ética, minha postura no mundo, é a partir de Jesus de Nazaré. Mas nesse texto do Antigo Testamento, por exemplo, eu que sou filho de pais separados desde o ventre, eu que carrego até hoje uma ausência paterna absurda, com meu pai vivo, encontrei num versículo perdido lá: ainda que seu pai e sua mãe lhe abandone, eu cuidarei de você. Então isso é uma conveniência. Tudo bem. Então vamos advogar o escrito do Abraão, que podia ter uma mulher para gerar e uma mulher para casar. E aí quando essa mulher gera, a outra diz, manda ela embora. E ele pega um taquinho de pão e diz, vai embora. E ela bota o filho, o pão acaba, a água acaba, vamos morrer, ela chora. Aí eu creio no Deus que diz assim, eu vi o seu choro. Então não é conveniência. As dores do mundo. O Deus que eu leio na Bíblia é o Deus que chora com as dores do mundo. O problema é que o óculos que nos deram nos fizeram olhar sempre para uma perspectiva do está escrito para manter um status quo. Porque senão, se eu não tiver coragem de confrontar o está escrito, eu vou me acovardar como Davi, que estupra a mulher do amigo, que coloca o amigo na linha de frente para ser morto, que depois o irmão vem dizer, pai, meu irmão estuprou minha irmã. E o que é que você vai fazer? Então, se eu não tiver coragem de olhar para esses textos de forma humana, existencial, em oração, eu vou legitimar todas essas feridas que estão aí. Então, essas pessoas, e eu não estou falando de você, porque você me mostra uma agonia sincera, mas tem uma galera que não tem dúvida em absoluto de que isso é o que tem que ser preservado, porque Deus, se está ali, é porque tem alguma lição. Que lição? Se tem alguma lição, é evitar isso. E quem está dizendo isso não sou eu, tá? Porque eu sou um pastorzinho sem nenhuma repercussão, 100 milhões de seguidores. Vê Davi. Davi é um cara que faz o que faz, e a relação Davi-Urias, por exemplo, né, aquilo ali não dá para aguentar aquilo.
né, de Davi ver Betseba tomando banho, se engraça, deita com ela, ciente que é mulher de Urias na guerra, manda a cartinha, né, Uhum. para o seu comandante Joabe, para colocar Urias na frente de guerra, para Urias morrer, Uhum. a fim de que, ciente de que Betseba estaria grávida, Uhum. né, e depois de tudo isso... Mas ainda teve a cana que ele deu no amigo pro amigo transar e achar que Sim, o filho era dele. Que ele exato. estava Sim, transando com a sim, mulher do sim, cara, pra obrigado, mandar Urias há, deitar com ela há pra dizer, dias. né, me Quando livra engravidar é dessa, dele. e isso não acontece, né? Urias estava tão preocupado em defender Israel, Uhum. o exército de E o Davi, seu rei. e o seu rei, que ele vai dizer, de jeito nenhum, eu não vou Uhum. aqui ter prazeres que eu tenho os amigos na guerra ali morrendo, eu vou Uhum. querer guerrear. Uhum. E vai-se embora pra guerra, né? Uhum. E depois de tudo isso, Uhum. eu ainda tenho Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. Como é que Escrito você... por quem? Então, como é que você concilia isso? Escrito por quem? E na verdade, veja, eu não vejo muita problemática não, porque Davi, ele carrega um pouco de muitos dos machos que nós somos, Sim, entendeu? Entre a coisa mais indecente, feia, demoníaca, imoral e um quebrantamento de quem diz assim, contra ti somente pequei. Mas claro, depois de confrontado, porque com até Natan. então não tinha acontecido nada, e não foi nada mesmo. É porque nossa leitura é uma leitura assim, oh meu Deus, era a lógica, Mas não foi para né? esses Davi que Cristo veio? Veja, ele veio para toda a humanidade. Jesus, porque na verdade, o que é que a gente tem? A Bíblia é uma tentativa de Deus, aqui tentando ficar dentro da cultura judaico-cristã, Sim, tá? Porque você sabe que daquele menino lá vai surgir os ismaelitas, que é outro ramo de fé, outra forma de interpretar o mundo. perfeito. Inclusive, lá tem muito pouco espaço, mas hoje você já tem teólogos muçulmanos fazendo vários questionamentos e releituras. O mundo tem muito medo de releituras. O mundo tem muito medo. Na verdade, assim, sempre foi assim, deixa como está Tem medo de e tá bom. perspectivas. Exatamente. Então, aquela fé que não pode ser exposta ao contraditório. Sim, Para mim, isso não é fé. É uma fé muito falha, né? Muito frágil, que não suporta contraditórios. Então, eu olho para esses textos e busco lições. Claro, eu tenho uma amiga psicanalista que diz os textos são, qual é a expressão que ela usa, meu Deus? Arquétipos, que você se inspira, onde ir, como não ir, o que evitar, no que não. São exemplos, inclusive muito esdrúxulos, muito pesados. A Bíblia tem essa coisa estranha, né? Ela não é um livro assim romântico. Ela tem coisas assim, uau! E para mim, isso me ajuda a quê? Olha, vou evitar isso aqui, porque já vi aqui. Mas se a gente ficar nesse campo do está escrito, a gente vai ter muitos problemas. Porém, Jesus resolveu isso muito simples. Está escrito, eu, porém, vos digo. Está escrito, eu, porém, vos digo. Então, o que está escrito não me interessa. Só que não é, Jesus não é cristão. É um judeu questionando a lei mosaica, a lei abraâmica. Para mim, questionar isso é uma coisa. Para Jesus, morte. Era absurdo. Havia muitos taumaturgos que eram curandeiros na época de Jesus. Muita gente, inclusive, tentou revoluções, os macabeus e etc. Tinha Jesus Bar, tinha muita gente, não só tinha um cara com o nome de Jesus, não, entendeu? Porém, ele se diferencia exatamente dessa perspectiva. Então, Jesus fez isso o tempo todo na geração dele. Ora, se ele fez isso, ele está dizendo o que para mim? 2000 anos depois. Mantenha o que for ético. Porque fica parecendo que quem é progressista de esquerda está defendendo o que é conveniente. sim. Por exemplo, eu tenho uma filha de 31 anos e 29. Até hoje, não apareceu nenhuma história de abuso com as minhas filhas. Eu sou pastor de uma igreja há 31 anos. Até agora não apareceu. Até agora. Porque lá na minha igreja eu digo assim, se você se sentiu abusada por mim, não é para levar para o ciclo de oração, leva para a delegacia. Então, 31 anos na mesma igreja, eu não tenho denúncia de 171, de desvio de dinheiro, de abuso sexual. Não tenho, por exemplo. Então, é conveniente para mim. Eu sou pastor há 31 anos em Maceió, eu não fiquei rico. O que é conveniente para mim, que sou pastor de esquerda?
conveniente para mim, por exemplo, acolher os corpos LGBTs e passar a ser tratado como um deles? Lembra do texto? Viu os leprosos, eles entraram na cidade e Jesus passou a não poder entrar. Então, conveniente, desculpe, é manter o status quo. Conveniente é manter os corpos silenciados, as pessoas debaixo com o joelho no pescoço. I don't free. Eu não consigo respirar. Porque fica parecendo, quando a gente fala de releitura, de reinterpretação, de olhar para a Bíblia com um olhar crítico, corajoso de Jesus, que a gente está buscando o que é conveniente. Eu lhe digo com toda sinceridade, Islane, é o pessoal do podcast Perspectivas, conveniente é manter o que aí está. Esse ódio, por exemplo, em torno do feminismo. O governo anterior elegeu Paulo Freire, as feministas, como inimigos número 1, sim, e os LGBTs. Mas os LGBTs que não se conformam. Porque LGBTs que acham, porque são cabeleireiros da primeira-dama, ou porque o cara fez um doutorado e mora aqui no Aldebaran ou na Ponta Verde, então ele está livre de preconceito. É como um negro que, porque ele acendeu e está dirigindo um puta de um carro, e porque ele entra no condomínio, o pessoal, até o dia que ele vai acontecer, esse carro é seu, ô menino, pega aqui esse copo para mim. Sim, mas eu sou o apresentador do podcast. Ah, desculpe, é porque... Desculpa aí. Então, Ato falho. um ato falho. Então, assim, esse status quo mantido é que é conveniente. O meu Deus é antirracista. O meu Deus é antitransfóbico. O meu Deus é um Deus de acolhimento, de graça e de amor. E aonde eu me amparo para ficar em paz e dormir em paz e ensinar o meu povo em paz? Mateus capítulo 25. No final dos tempos, quando o Filho do Homem vier, para você ver que eu gosto, né, ainda, ele vai dizer assim, eu estava com fome, eu estava assim, eu estava assim, eu estava assim, eu estava assim. Claro, isso aqui são perspectivas. E vocês fizeram para mim. Pronto. Então é nisso que eu me amparo. Inclusive, ouvi uma leitura que me chamou muita atenção. Lembra que Jesus disse, quem der um copo com água não perderá a sua salvação? Sim. Mas eu não tinha pensado nisso até ouvir esses dias, nesse seminário que eu fui, alguém disse bem assim, pra gente um copo com água não é nada, né? Mas um copo com água numa região em que a água era mais preciosa do que qualquer coisa. Exato. Então, cara, eu sou seguidor radical de Jesus de Nazaré. Cristo. Não, do Cristo. Eu faço sempre o ponto a pontuação. Eu tinha um professor no mestrado De Nazaré. que ele dizia, mas se você tirar o Cristo, eu dizia, então, Jesus Cristo de Nazaré. Porque esse professor, eu preciso localizar Jesus geograficamente. Porque só assim eu consigo disputar a narrativa de quem quer ficar com o Cristo. O Cristo é fácil. O Cristo aceita tudo, O de Nazaré até a morte do diferente. O de Nazaré morre. Inclusive, João 10, o bom pastor, olha que coisa, ele só dá, amigo. O bom pastor nunca tira. Isso é conveniência? O bom pastor nunca tira. Mas só para dar o recorte, quando eu falo da conveniência, eu falo no sentido de, olhando para o texto, Sim, de uma forma geral, selecionar o que fica e o que sai. Sim. Né? Nesse aspecto, Por exemplo, para mim tem sido muito mais difícil ficar com essa leitura, porque isso me levou a ser um homem onde eu tenho que questionar todo dia. Eu estou sendo machista, eu sou um cara que quer alimentar o patriarcado, eu sou casado, tenho 2 filhas. Se eu ficar com essa leitura do que está escrito, mundo facinho para mim. Uhum. Eu sou o Senhor, o patros, né? O pater da casa, o Senhor da casa. A palavra pater e Senhor é a mesma coisa. Eu mando, vocês obedecem. E acabou. Então, nessa leitura, eu sou obrigado a ver que o cabeça da minha casa tem que ser Jesus. E se Jesus ora, fala pela minha filha, eu tenho que me render. Se ora, fala... Então, lá em casa, não tem o cabeça. A cabeça da casa é esse mistério que a gente chama de Jesus.